Boa noite a todos e a todas. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, e este é o seu canal Quinta do Livro. Eu sou Rossini Castro. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui no canal Quinta do Livro duas pesquisadoras, professoras, que vão comentar e apresentar os seus artigos publicados no livro Diálogos Interdisciplinares, organizado pelo professor doutor Norberto Storri, né? Aqui conosco nós temos a Ânia Cecília Pilan e a Estela Pereira Batista, né? Alguns de vocês que estão assistindo já devem conhecer, são professoras muito amadas, né? Pessoas muito estimadas por todos nós. Para quem não conhece ainda, eu vou apresentar para vocês a Ânia Cecília Pilan, né? Que vai apresentar o seu trabalho Arte e Humanização, algumas reflexões. Ânia Cecília Pilan é doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Educação, Arte e História da Cultura e mestre pela mesma instituição, especialista em Arte, Educação e Comunicação pela FPA e em Administração, Gestão de Instituições Educacionais pela Fintech, graduada em Educação Artística pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu e com licenciatura em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Amparo. Professora do Instituto Federal de São Paulo, IFSP. Possui experiência em gestão educacional, desenvolvendo trabalhos na área de formação de professores, direção teatral e, nesta área, trabalha principalmente a criatividade colaborativa. Pesquisa junto ao grupo do CNPq na temática de criatividade e inovação. Esta é a nossa querida Ânia Cecília. E também, compondo aqui ao nosso trabalho, aqui, doutoranda pela Faculdade de Educação da USP, com pesquisa na linha Estado, Sociedade e Educação. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie, com dissertação em Artes Indígenas. Especialista pelo Instituto de Arte da Unesp, com monografia no mesmo tema. Professora de Arte no Instituto Federal de São Paulo. Desenvolve pesquisa nas áreas de educação e trabalho, educação e arte, atuando em questões relativas à formação crítica e discussões sobre classe, raça e gênero, numa perspectiva sócio-histórica. Percebemos aí o gabarito dessas pesquisadoras que muito nos orgulham, né, e vão compartilhar conosco o seu conhecimento. Para começar, eu passo a palavra à nossa querida Estela. Por favor, Estela. Obrigada, Rossini. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer muito ao Rossini pela gentileza do convite. Agradecer a Ânia, que é uma companheirona, né, amiga, irmã, e é uma delícia, então, dividir esse espaço com ela. Quero agradecer ao professor Norberto, que foi nosso orientador e o organizador do livro, né, onde a gente apresenta o resultado dessas pesquisas, e a todo mundo que estiver aí à disposição para escutar a gente um pouquinho e para dialogar, porque a ideia é, então, vou falar um pouquinho sobre a trajetória e a pesquisa, e depois a gente vai conversando um pouco, que importante é esse retorno, né, o debate. Bom, então vamos lá. Para contar um pouco da minha trajetória acadêmica, eu fiz um mestrado sob orientação do professor Norberto, no Mackenzie, com o tema em artes indígenas. Não conhecia absolutamente nada sobre o tema, mas me interessava, e o professor Norberto me apoiou, e a gente começou, então, essa empreitada, né? A ideia era estudar, então, artes indígenas em duas perspectivas. Uma da história da arte brasileira, né? Então, como é que a história da arte brasileira, em vários momentos, se referia ao indígena, né? Como que pensava, qual que era o olhar para esse indígena.
E no segundo capítulo, então, era uma conversa com a antropologia, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, a gente tem os trabalhos etnográficos e os antropólogos, de alguma maneira, dão voz aos indígenas. Então, entender essas produções a partir dessa perspectiva indígena, ainda que com um filtro dos antropólogos e da compreensão da interpretação também dos antropólogos, né? Mas é uma contribuição muito importante para a gente sair daquele olhar anterior, né? Que normalmente desmerecia, considerando a arte indígena apenas no seu aspecto estético, formal, sem a compreensão do conteúdo. Então, a antropologia vem ajudar nesse sentido. Bom, até por orientação do professor Norberto, eu procurei a professora Lux Vidal, a quem agradeço imensamente, que me recebeu, né? Me acolheu, fiz algumas disciplinas na antropologia e acompanhei aí um pouco do trabalho da Lux. E então eu vou apresentar agora para vocês essa segunda parte do mestrado, que são trabalhos que eu pensei da antropologia. Eu vou apontar aí para 3 exemplos. Rossini, vou pedir para você apresentar o slide 1. Se você tiver ele aí já facinho. Porque nesse slide eu estou aqui trazendo fotos da Lux, né, que ela faz com os caiapó e vai apresentando para a gente um pouco do que essa arte indígena tem por trás. Então, a gente vai observar aí uma pintura corporal que tem uma relação de marcação social. Então, você tem uma pintura para criança, uma para o idoso, outra para a mulher, em determinadas condições e etapas da vida. Então, a gente pensar um pouco o que é que está por trás dessa pintura, que não é uma questão só estética. Na foto onde vocês veem as duas indiazinhas com bonecos, essa foto é muito linda, da professora Lux, e as meninas estão pintando bonecos que elas ganharam, esses bonecos industrializados, assim, elas receberam esses bonecos e elas pintam com a mesma pintura feita de genipapo, porque é para dar a esses bonecos a condição de vida. Então, no caiapó, você precisa da pintura para você ser considerado gente, para você ser considerado caiapó. Isso é uma forma de identificação do grupo e tal. Já no próximo slide, a gente vai perceber que o mesmo grupo tem um trabalho com plumária, mas que numa perspectiva completamente diferente, né, com objetivos diferentes. O que a gente vai observar aí é uma festa de nominação. Nessa festa de nominação, as crianças são transformadas mesmo, né? Não é só vestidas como numa fantasia, mas elas são transformadas, transfiguradas em pássaros, né? Então, é importante a gente pensar que essa questão estética, ela tem essa vinculação com a natureza, com a cosmologia, com mitos de origem, na forma como o indígena se relaciona com a natureza, né? No próximo slide, a gente vai observar um trabalho, que aí já é do Aristóteles Barcelos, não é um trabalho da professora Lux, mas eu fiz aí algumas visitações a vários pesquisadores, né, da área da antropologia da arte. Aí vocês têm um exemplo muito interessante dessa relação do índio com a natureza, né? Essa etnia Uajá faz essa produção cerâmica, que é toda a possibilidade de sustentabilidade do grupo, além de uma questão de identificação. Então, só eles fazem essa cerâmica. E eles têm uma relação com essa cerâmica que envolve uma relação cosmológica. Eles entendem que o fazer da cerâmica, esse conhecimento técnico, e também o lugar onde eles pegam esse material, ou seja, identificar o material, tudo isso está vinculado a uma relação com a natureza e um presente que eles receberam da natureza. É deles, só eles têm essa capacidade, esse conhecimento, né? Então, só eles produzem. E aí a gente vai ver uma série de trocas, né, de objetos que são feitos, trocas feitas entre os indígenas, mas esse material é feito por eles. E é muito interessante porque elas são as panelas cantoras. Se vocês observarem aí o fundo da panela, que tem esse padrão, vocês vão ver que parece simplesmente uma decoração, mas não é. Esses padrões estão relacionados a entidades, né, que vocês observam aí nas outras imagens, que a ideia é pensar que essas panelas têm agência, ou seja, em algum momento
A Papatai, que são essas identidades que estão transcritas na panela, eles tomam vida, né? E essas panelas, elas são carregadas, seria na origem, né? Elas viriam pelo rio de presente pela cobra grande, que é a sucuri. Essa cobra grande, ela está transformada em canoa, as panelas estão acomodadas nessa canoa, então elas chegam como um presente para essa etnia Uajá, e elas cantam, então elas vão do mais grave a um som agudo, conforme vão chegando na parte mais estreita da canoa. E em algum momento elas têm agência, então se por qualquer coisa, né, elas não estiverem muito felizes, elas podem se transformar nessas entidades, essas entidades sobrenaturais tomam esse material, e elas podem, inclusive, elas ficam flutuando no rio com a parte de trás da panela, né, o fundo da panela para cima, e elas podem bater numa canoa em que um indígena esteja passando, por exemplo, até que essa canoa vire, e elas podem devorar esse indígena. Ou seja, tem toda uma relação de respeito, também de medo, de agradecimento com a natureza. Então, no próximo slide, vocês têm aí as referências desses dois trabalhos em especial. Na minha dissertação, tem uma seleção de outros tantos para quem tiver interesse pelo tema, né? Mas o que eu queria trazer aqui, que foi a discussão que eu fiz lá no artigo, né, para o livro. Esse trabalho, ele tem uma proposta de valorização da cultura indígena, e uma proposta de ampliação do conhecimento dessa cultura. Então, esse material ele até tem um certo valor didático, vamos pensar assim, da forma como eu organizei. E um dia eu estava fazendo uma apresentação no Instituto Federal de Pirituba, numa Semana da Diversidade, que todo ano acontece. Eu fazia parte do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e aí eu fui convidada a fazer uma fala, e levei esse material para fazer uma discussão sobre apropriação cultural. Neste evento estavam algumas lideranças indígenas, inclusive o Sassá Tupinambá, que eu recomendo que vocês procurem aí no YouTube um pouco da fala do Sassá, da atuação dele. E num dado momento, o Sassá se levanta e diz: professora, eu não estou nem aí para apropriação cultural. Porque o que eu preciso é que o índio tenha condição de se sustentar. Então, não me importa, porque aquilo que a gente faz na nossa referência com a natureza, nossa cosmologia, nossa ritualidade, isso está preservado lá. Aquilo que a gente vende como objeto faz parte da sustentabilidade do grupo. Nesse momento, inclusive, eu entendi melhor o trabalho que a Lux Vidal faz lá no Assá, no Amapá, né? Num resgate de cultura que visa não só uma valorização identitária do grupo, mas também a sua sustentabilidade. Então, ali ela auxilia na inauguração do Museu do Oiapoque, o Museu do Índio do Oiapoque, né, e gestado e gerido pelos indígenas, né, que ali tem uma nova fonte de recurso para sobreviver com os ingressos para o museu e também na venda de artesanato e tudo mais. Então, além do resgate da questão cultural, está posta também essa questão material. Bom, quando o Sassá me faz essa fala, caiu uma ficha que fazia tempo que eu estava buscando, né? Porque eu já fazia um estudo, já ia um pouco por conta de trabalhos que eu tinha feito no serviço social e nas licenciaturas, né? Com referências aí no José Paulo Neto e no Vitor Henrique Paro, já fazia o meu caminho lá para uma perspectiva teórica do materialismo histórico dialético, mas eu não estava conseguindo compreender muito isso na temática indígena. E quando o Sassá diz isso, eu respondi para ele: Sassá, adorei, né? Eu nunca tinha apanhado assim, né, publicamente, mas eu adorei, né? Porque foi ali que realmente a coisa mudou para mim, e eu entendi que, ademais da questão da valorização da cultura, existe por trás dessa desvalorização, existe uma pauta de resistência e de luta pela sobrevivência. O Sassá diz o seguinte: as lideranças indígenas se dividem, uma parte que é a
inclusão, então vai lutar por cotas na universidade e no mundo do trabalho, enquanto que outra parte das lideranças, e ele se encaixa nesse grupo, não quer nada disso, quer a terra de volta, para poder viver do jeito que eles acreditam que eles têm que viver. Inclusive o Sassá é muito categórico e diz, olha, ser índio não tem nada a ver com capitalismo. Então, eu não quero o espaço na universidade de vocês para o tipo de conhecimento que vocês valorizam, ou para atuar no mercado de trabalho sendo explorado. Não é essa a minha perspectiva. Então, isso bagunçou aqui minha cabeça. Legal, beleza. Então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre as terras indígenas e o marco temporal. Tese do marco temporal, eu vou falar um pouco sobre isso. Fiz uma apresentação lá no Instituto Federal de Campos do Jordão, onde eu trabalhava, e quando o professor Norberto me convidou para escrever, então, um artigo, né, um capítulo para o livro, eu falei, ok, mas aí eu vou, então, nessa nova perspectiva que eu estou agora estudando, né, e ele topou, e foi assim que aconteceu. Bom, a gente, quando pensou, eu e a Ania, sobre como é que a gente pensaria um eixo para as duas, né, para dar nome, que no fim a gente saiu com a ideia, ela trouxe a ideia de margem, né, de margem, arte e o que mais, né? Ela falou a margem, eu falei, legal, pode ser a margem do capital. Então, a gente está pensando aqui, tanto eu quanto ela, em temáticas que estão à margem da arte, da cultura, da economia do capital, né? Com motivações e razões distintas, mas quando a gente fala a margem do capital, a gente fala a margem no sentido daquilo que o capital valoriza, né, porque está fora, mas também como produto nos seus problemas do próprio capital. E aí eu quero chegar nessa discussão sobre a questão da terra indígena. Rossini, se você puder me trazer o outro slide. Bom, todo mundo conhece hoje, felizmente, ele está bastante valorizado, tem bastante espaço, o Ailton Krenak. Ailton Krenak é uma liderança indígena de muitos anos, né? Nesse momento, ele está na Assembleia Nacional Constituinte, fazendo uma fala fantástica, que eu recomendo, está lá no YouTube. Depois isso vira um vídeo, né, que é o Índio Cidadão. E ele faz ali uma manifestação pedindo, né, o reconhecimento do indígena. E é um trabalho lindo, porque ele vai fazendo a fala e ele começa a pintar o rosto de Genipapo até que ele chega, né, nessa cobertura total aí. Então, o que é a minha discussão aqui? É uma manifestação que é estética, né, chama atenção nesse sentido, mas que tem por trás um outro conteúdo, ok? Bom, muito bem. Além de recomendar o Krenak, eu queria também recomendar, para entender melhor essa discussão, o ISA, que é um Instituto Socioambiental, vocês vão encontrar lá PIB, Socioambiental, Povos Indígenas do Brasil, Socioambiental, lá tem uma série de levantamentos, matéria, discussão jurídica sobre o assunto e tudo mais, tá? E também gostaria de recomendar o IEPE, que é um outro instituto de estudos indígenas, inclusive que está sendo dirigido agora pela própria Lux, né? Falei com ela aí tem 2 semanas, e ela está com esse trabalho hoje também, entre outros tantos que ela não para, né? Bom, então vamos lá. No próximo slide, queria trazer aí para vocês um pouco da discussão do que vem a ser esse marco temporal. Na Constituição de 88, então, a gente vai ver que há uma conquista importante que está ali no artigo 231 da Constituição, que vai garantir a demarcação das terras indígenas, que deveria ser feita em até 5 anos, ou seja, até 93. Até hoje, isso aí está na briga, né? Bom, o que acontece? No artigo, está posto o seguinte, que devem ser demarcadas as terras que tradicionalmente os indígenas ocupam, ok? Só que vem alguém, né, um ex-ministro do Supremo, o senhor Aires Brito, em 2009, com uma chamada tese ou teoria do marco temporal, e diz o seguinte, olha, são terras que tradicionalmente ocupam na data de 5 de outubro de 88, que é a promulgação da Constituição. Primeiro, isso não está escrito no corpo da lei, então é um desrespeito à própria Constituição. Segundo, exigir a presença dos índios numa área que eles estão demandando
exatamente na data da promulgação, é desconhecer absolutamente o que é a luta indígena pela terra, além de desconhecer o que é a questão cultural, étnica. Bom, quando a gente está falando de indígena, a gente está falando de terra indígena, a gente precisa falar de quais são os oponentes, os interessados nessa terra indígena, né? Então, vamos lá. Mineradoras, hidrelétricas, usinas, né? O que mais que a gente tem? O agronegócio, especulação da terra. Então, como é que eu posso exigir que aquele grupo estivesse naquele momento ali, se muitos deles haviam sido expulsos debaixo de bala? Percebe? Então, assim, tem todo o interesse por trás, né, da interpretação da lei. Isso assim, acabou sendo definido dessa maneira na discussão da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, em 2009, não tem um efeito vinculante, ou seja, os outros juízes vão julgar depois, seguindo a lei, isso não vincula a lei a esse fato, mas abre precedente, né? Para a gente pensar aí que jurisprudência pode levar a outro debate. Então, a gente tem aí uma série de lutas que estão sendo feitas para garantir a demarcação dessas terras indígenas e para fazer cair esse marco temporal, porque ele em si não faz sentido, e ele traz aí uma intenção de posse das terras indígenas. Vamos lembrar aqui que 98% das terras indígenas estão localizadas na Amazônia. Então, especialmente nesses governos que a gente vem observando aí, o que a gente tem? Um interesse nas terras da Amazônia, na derrubada de floresta, no uso, né, para soja, para cana, para o gado, para a especulação imobiliária, para o crescimento urbano, uma série de fatores. Mineradoras, a gente tem alguns exemplos aí, nós vimos, né, a atuação das mineradoras no Brasil, que coisa, né, assim, ecológica que é. Então, os indígenas hoje são responsáveis pela proteção de grande parte da nossa floresta, ok? Então, a luta vai por aí. Esse slide que estava projetado aí estava mostrando para vocês, então, um documento, um artigo que está publicado lá no ISA e que fala bastante do tema, traz a discussão jurídica. Então, o marco temporal é a reinvenção das formas de violação dos direitos indígenas, tá? Depois, se vocês precisarem de alguma outra referência, eu estou à disposição. Eu sei que a nossa audiência é composta aí majoritariamente pelos nossos alunos queridos, que eu morro de saudade, todos, né? Vanusa, inclusive, está fazendo aniversário hoje, tá, né? Diz que vinha, mesmo assim. Bom, e de amigos e conhecidos, então vou deixar também aqui à disposição o contato, tá? Para quem precisar de mais referência. Bom, muito bem. Qual é o meu ponto aqui? Vamos para o próximo slide, por favor, Rossini. O meu ponto aqui é que a arte indígena, ela não existe sozinha, isolada, ela está vinculada a uma concepção de mundo, a uma relação com a natureza e com a sobrenatureza, com a cosmologia, tem um aspecto cultural, mas, independente disso, existe um aspecto material que precisa ser posto, ou seja, a motivação para esses ataques. A motivação para essa desvalorização, né? Quais são essas lutas? Quem são os inimigos? E que tipo de arte é essa? Quando a gente vê uma foto como essa, por exemplo, né, que é uma manifestação contrária ao marco temporal, né, que a gente vê os indígenas vão caracterizados, né, com a sua vestimenta ali, né, de luta, de guerra, de enfrentamento, eles estão trazendo, chamando a atenção para um tema que é um tema de extrema importância. Então, nós estamos falando de uma arte que é política. Nós estamos falando de uma arte que é militância. Nós estamos falando de uma arte que não traz só uma discussão identitária, culturalista, mas que traz uma discussão de materialidade, uma discussão econômica, uma discussão de modo de produção e de vida, que no caso do indígena é completamente distinto do modo de produção capitalista, onde a gente tem a exploração de um pelo outro.
Então, por que isso é tão complicado? É complicado porque traz, como trazem outras expressões artísticas periféricas, um aspecto político e de demanda, e de militância, né? Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? A gente vai observar que o indígena hoje, então, traz muito na sua expressão, em várias linguagens, muito dessa militância, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, uma produção audiovisual enorme de denúncia. A gente vai ver uma produção textual, a gente vai ver uma produção poética, uma produção de performance, né? Nós vamos ver uma série de recursos que são usados, que são expressivos, mas que estão trazendo ali uma ferramenta de luta. Bom, se a gente pensar, por exemplo, na questão ecológica, na questão da sustentabilidade, é muito importante a gente trazer essa pauta, porque nós estamos falando da possibilidade do índio de ser índio. O Krenak traz muito isso. Ele diz, por que é que tem essa luta e esse questionamento sobre as terras indígenas, inclusive questionamento sobre quem são ou não são os indígenas? Porque no momento em que você individualiza, você quebra essa noção de coletivo, fica muito mais difícil a conquista. A gente observa isso no capital. Como é que está o trabalhador hoje? Quando a gente tem as categorias de trabalho, a gente se junta e consegue fazer demanda. Hoje, com essa fragmentação, essa pulverização, uberização e tudo que nós estamos vivendo, a gente não tem mais essa noção de classe. Então, é muito importante a gente pensar, inclusive, as pautas de gênero e as pautas de raça no guarda-chuva de uma discussão de classe, de uma discussão de interesse material, de uma discussão de riqueza. Quando a gente observa os Estados Unidos chegando lá para o mundo árabe, investindo aquele dinheirão e dizendo que é porque eles são favoráveis à democracia e querem implementar a democracia lá, ninguém vai gastar esse dinheiro todo com esse propósito tão nobre. É porque o interesse está no petróleo. Então, é isso que a gente precisa começar a olhar. Tem um outro slide, Rossini, por favor, que eu acho que aí a gente já vai fechando, que mostra o mapa da vida produzido pelos Munduruku. O que é esse mapa da vida? Eles estão num território em que querem implementar uma hidrelétrica, sempre vendida como energia limpa, e que hoje nós sabemos que não tem nada de limpo, né? Porque vai desertificar uma parte, vai inundar outra parte, vai prejudicar populações ribeirinhas, porque nessa pauta não está só o indígena, está o quilombola, tá, o pessoal que vive lá do extrativismo, estão os assentados do MST. Então, a gente precisa começar a discutir um pouco mais profundamente quais são as demandas desses grupos sociais e quem são os seus inimigos. Percebem? Então, nesse mapa, amplia ele, por favor, de novo, Rossini. Nesse mapa, que é interativo, o que os Munduruku estão fazendo? Estão mostrando para a população, porque você vai, arrasta, abre, para entender um pouco o que é o grupo indígena, o que eles estão demandando e o que é o território que vai deixar de existir com a implementação da hidrelétrica. Percebe? Então, é um conjunto de discussão que precisa ser feito, que está pautado também nessa questão de sustentabilidade dos grupos indígenas, da existência dos grupos indígenas, porque senão a gente vai forçá-los a uma assimilação. E que assimilação é essa? Qual é a condição que eles têm nesse mercado de trabalho que já não existe mais, porque ninguém mais tem emprego? Percebem? Falando outra língua, com outro conhecimento, outra forma de vida, outra forma de produzir a vida. A gente tem casos gravíssimos. Dourados, por exemplo, a gente tem caso de homicídio, de problema com bebida alcoólica, né? De indígenas que são expulsos da sua terra, vão para a cidade e daí não tem trabalho. Não tem para ninguém, mas vai ter para o índio. Percebem? Casos de suicídio, suicídio infantil. É nessa linha que a gente vai, tá?
Então, quando os Munduruku fazem esse trabalho, é para conscientizar, né, a população, para a gente entender um pouco qual que é a pauta, o que está por trás desses interesses aí. Então, é muito importante que a gente deixe, então, isso posto, que nós estamos falando dessa arte, que é uma arte que denuncia o problema, que expressa uma outra forma de vida, que é ferramenta de luta, que é uma arte política que se contrapõe ao capital. Porque o modo de vida do indígena não tem nada a ver com o capital. Então, não se trata só de uma valorização da cultura indígena por ela, como uma questão de diversidade. Não. Se trata do direito de existir do indígena e se trata de repensar as nossas relações sociais no trabalho, na produção da vida, na riqueza, e entender quem é quem nessa história aí. Então, é uma arte que agora se comunica num contraponto ao capital. Tem também essa função. Acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei nem como é que está meu horário. Obrigada. Oh, muito obrigado, Estelinha. Muito obrigado aí pelos comentários. Todo mundo gostou bastante. E daqui a pouco nós vamos comentar mais, porque vem outra fera aí, né? A nossa querida Ania Cecília Pilan vai fazer também a sua apresentação, Arte e Humanização, algumas reflexões. Isso, vão fazendo as perguntas aí. Boa noite a todos, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu vou agradecer e essa empreitada muito grande, Rossini, muito obrigada. Eu acho que as pessoas precisam entender que são processos bem interessantes quando a gente começa a falar daquilo que a gente produziu, e então esse convite para mim foi muito bacana ter recebido, e é muito gratificante estar aqui com vocês. Agradecer ao Norberto, que foi vamos dizer, o iluminador aí no meu mestrado, o meu trabalho está todo ligado a ele, né, então tenho que agradecer demais. A Estela, que é minha amiga há bastante tempo, há alguns anos, e é uma amiga que eu tenho como uma grande amiga, da qual eu quero viver sempre perto. E é uma amiga que me faz entender alguns processos. Hoje, com a fala dela, eu já tinha lido o artigo, e aí a gente vai fazendo isso que ela disse que ela compreendeu quando uma pessoa, né, fala, né, um índio vem e fala, opa, mas não é bem isso. Então, essas compreensões, elas vão acontecendo quando a gente ouve o colega contando um pouquinho. Hoje também entendi um pouco mais sobre esse processo, né, quando a gente fala que é um processo de arte e de política. Bom, a gente diria que não tem como não tá junto, né, os processos de arte, eles também sempre vão estar aí, ligados à política de alguma forma. Bom, esse capítulo, gente, é o seguinte, ele fala sobre duas coisas. Ele fala sobre a necessidade da arte e a interdisciplinaridade da mesma. Mas antes de ir direto ao capítulo, eu preciso contar algumas coisas para vocês, porque eu acho que é importante. Primeiro, o meu mestrado e o meu doutorado, todo ele tem um tema, que é pessoas em situação de rua, que eu denominei de moradores de calçada. E vou contar a vocês por que moradores de calçada. Porque uma das pessoas que eu entrevistei, né, ela me disse a seguinte frase: a gente não mora na rua, não. Se a gente morasse na rua, a gente ia ser atropelado. A gente mora na calçada, né? E normalmente a gente fala moradores de rua, né? Isso é claro que virou um jargão, né? Moradores de rua. E por que essa necessidade da arte neste capítulo tem a ver com esse mestrado? Claro, é o que a Estela contou ali, que ela tinha um caminho no mestrado, e depois a gente vai aprendendo outras coisas, e vamos mudando um pouco, a gente não muda o nosso olhar no sentido do nosso desejo, mas a gente vai mudando algumas coisas no caminho, porque outras ideias vão adentrando a nossa vida. E aí eu tenho uma coisa que eu acho de suma importância, porque eu entendo essa necessidade da arte, porque eu escrevo esse capítulo. Os
as pessoas que moram na calçada, ou os moradores de rua, como vocês quiserem falar, elas necessitam, se vocês observarem, como eu observo, e começarem a observar isso sempre, vocês vão ver que muitas pessoas têm carrinhos enfeitados, às vezes eles têm badulaques pendurados pelo corpo, na onde eles constroem a sua casa, porque é uma casa, eles vivem ali, se eles vivem ali, é claro, é a construção da sua casa. Eles constroem essa casa e ali eles enfeitam. Que enfeite é esse? Que necessidade é essa? Né? É o que eu vou discutir nesse nosso artigo aqui, que é a necessidade da arte, que é uma necessidade que está muito ligada a uma necessidade vital mesmo. Eu vou andar um pouquinho aqui para vocês entenderem, e aí, assim, só para a gente pensar nessas pessoas em situação de rua e entender qual é a minha discussão aqui. Essas pessoas, elas estão à margem, né? Por que elas estão à margem? A gente nem as enxerga. Normalmente, vocês passam pela calçada e elas ali, elas estão como alguém que te atrapalha, né? Alguém que não está... o lugar ficou sujo, essa impressão que você tem quando você passa em lugares onde a gente encontra essas pessoas morando, construindo ali as suas casas. Esse é um olhar que é um olhar não refinado, eu costumo dizer, porque quando você, a partir dessa minha fala, procurar entender essas pessoas como seres humanos iguais a nós, é uma outra forma de olhar e percebê-los ali no mundo. Primeiro, quando eles enfeitam o seu próprio espaço, eles estão construindo para si e ressignificando para si aquele lugar. Então, quando ele traz para o seu carrinho uma propaganda que ele encontrou, né, uma bandeira, um boneco, o que ele está fazendo? Aquilo não serve para a sua sobrevivência financeira, né, mas serve para a sua sobrevivência estética. É esta necessidade que a gente tem que pensar nessas pessoas que estão em situação de rua, tá? Então, quando eu trago esse artigo, eu tenho outros, né, de que eu falo, principalmente das pessoas que estão na rua, mas quando eu trago esse artigo aqui, eu vou falar dessa necessidade, e da interdisciplinaridade própria da arte. Por quê? Primeiro, é uma das primeiras manifestações humanas, né? Tá ligada sempre à cultura, aos acontecimentos políticos e sociais. Mas espera aí, a arte e a cultura estão juntas em que sentido? Elas estão interligadas, e isso é importante a gente compreender como é que isso acontece para a gente, tá? O Rizzoli, ele faz um comentário que, assim, não existe civilização conhecida que não tenha produzido arte, né? E não importa como as pessoas se aproximem dela, ela é imprescindível na vida do ser humano, desde que o homem existe. Se a gente pensar um pouquinho nessa fala que a Estela acabou de nos trazer, a gente pensa assim, olha, não é uma necessidade da pintura para uma beleza, não é isso, né? Então, eles fazem essa pintura por uma necessidade muito maior do que essa da ideia da maquiagem que nós usamos. Mas também a própria maquiagem que nós usamos, elas têm significados diferenciados. Então, nós, de alguma forma, necessitamos dessa forma de fazer arte, ou dessa arte, e eu diria para quê? Para nos humanizar, tá? Então, o que há de mais humano em nós, não tem dúvida que é a arte. Então, eu trouxe alguns pensamentos que eu quero deixar aqui, bastante interessante para a gente pensar como é que eu discuto a necessidade da arte. Mas eu posso viver sem arte. Primeiro que a gente não vive sem arte. Nós, de alguma maneira, temos contato com ela. Eu posso não fazer, quando você pensa num fazer maior dentro da academia, né? Eu não faço uma escultura, eu não faço uma pintura numa tela, mas, de qualquer forma, o meu processo é criativo, né? Todo processo humano, ele é criativo. E ao diferenciar meu processo criativo do processo do outro, em detalhes que sejam, isto já está nesse mundo da arte. Mas
espera aí, não é o grande mundo da arte, né? Não é o mundo oficial. Mas aqui nós estamos falando exatamente do que não está no mundo oficial, do que está nessa margem, né? No mundo não oficial. Então, eu vou ler o livro que mais eu utilizei para o meu mestrado, que foi indicação também do Norberto, né? Para isso eles são tão bons orientadores, foi um livro do Fischer. Esse livro se chama A Necessidade da Arte. É um livro fácil de conseguir, tem um custo muito baixo. Eu tenho 2, né? Porque eu tenho um velhinho, que é o meu do mestrado, e depois eu comprei um outro, mas não consegui me desfazer do outro, do velhinho, né? Que tem lá as coisas que ficam marcadas, né? Da nossa jornada. Então, a arte é concebida como substituto da vida. A arte concebida como um meio de colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circundante. Trata-se de uma ideia que contém um reconhecimento parcial da arte e da sua necessidade. Desde que um permanente equilíbrio entre o homem e o mundo não pode ser previsto em nem das mais desenvolvidas sociedades, trata-se de uma ideia que sugere também que a arte não só é necessária, e tem sido necessária ao longo da vida, mas igualmente a arte continuará sendo necessária. Então, o que o Fischer coloca? E aí, eu vou pôr um pouquinho a imagem do Bispo do Rosário, né? Quando a gente pensa se você puder pôr isso, essa imagem é de um artista brasileiro, bem interessante, que faz uma arte, na verdade, uma recriação, né, porque ele vai utilizando materiais e vai recriando. Ele é um homem que ficou internado muitos anos, um homem muito simples, e que tinha uma ideia fixa de que ele veio para construir algo no mundo para encontrar-se com Deus no dia do juízo final, tá? E ele vai, durante sua vida toda, construindo a sua arte, construindo a sua vida. Quando eu falo que a pessoa em situação de rua está fazendo o que eu chamo de arte, é porque ela também está reconstruindo o seu espaço, ressignificando, de alguma forma, a sua vida, tá? Por quê? Por que tem essa necessidade? Porque se a gente pensar que toda atividade humana revela esse Criador, essa produção, ela atende muito àquela necessidade primal, né? Aquela necessidade de satisfação mesmo. É claro, a gente tem uma necessidade primal aí da alimentação, da comida, né? Mas, mais do que isso, a gente tem uma necessidade vital também da arte, tá? Essa necessidade, ela é posta para a gente desde que a gente existe. Se vocês pensarem lá na infância de vocês se faziam de conta ser outra pessoa, né? Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente pensa que essa estrutura é uma estrutura apenas infantil. O que acontece é que não é isso que de fato, desacontece, né? Essa palavra não existe, mas para entender um pouquinho o processo. Eu perco isso, porque eu perco aquela sensibilidade infantil. Então, eu perco o caminho da minha construção, daquela construção que eu tinha lá de criança, que me imaginava professora, que me imaginava mãe, que me imaginava que eu tinha uma construção artística do meu meio e eu me fazia ser outra pessoa, eu vou perder isso, né? Eu costumo dizer que a criança é muito criativa até a hora que ela entra na escola. Quando ela entra na escola, é uma judiação, que agora é hora de estudar. Então, estudar significa que eu não posso mais criar. Isso, para mim, eu fui professora há muitos anos de crianças pequenas, né? As minhas alunas sabem, porque eu sempre fiz esse comentário, mas é essa ideia dessa criação, que é nunca perder esse fio que vem lá de trás da sua infância, de construção criativa.
pensa um pouquinho nessa construção do próprio bispo, deem uma olhadinha, põe por favor de novo só um pouquinho o slide que eu vou fazer um comentário. Essa obra, né, é quase que a ideia de quantas viagens, se você puder fazer uma leitura dessa obra, quantas viagens me são permitidas com essas mini-velas, né? Vamos pensar tudo isso como grandes veleiros da própria vida, né? A gente vai perdendo um pouco essa leveza que nós temos. Agora, assim, o que é que faz com que a gente perca essa leveza, né? Eu estou pondo a culpa na escola, né, gente? Eu sou professora, não vou deixar de ser, eu amo meus alunos, todos vocês que estão aqui, eu amo vocês, continuo amando sempre, e vou continuar amando dar aula para criança. Hoje não estou dando aula para criança, mas continuo amando minhas crianças. Mas, assim, o que acontece para mim, né, nesse processo? É que, de alguma forma, a gente tira essa liberdade criativa, que era própria da criança e que é própria do humano. Então, assim, como eu disse a vocês, eu vou falar sobre duas coisas, mas elas vão se intercalar. Por que essa necessidade da arte? Primeiro, porque ela é interdisciplinar. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas espera aí. Como você diz com tanta certeza? Eu vou fazer só um comentário aqui para nós não nos percamos aí no caminho, tá? São competências múltiplas necessárias para que o homem... A arte traz nela mesma a interdisciplinaridade que possibilita essa humanização. Como assim? Múltiplas possibilidades. Bom, por quê? São múltiplos os fatores que intervêm na realidade e o homem artista, nós, né, como homem artista que somos, interdisciplinaramente, vamos compor uma colcha de retalhos, tá? A arte tem 3 eixos fundamentais. Sem ele, esses 3 eixos, ela não existe. Então, criar, fazer e refletir. Isso já é a interdisciplinaridade. Eu nem vou falar de linguagens, eu vou falar só disso. Por quê? Porque precisa daquele que cria, precisa ser feito e precisa ser refletido, né? Então, quanto mais a gente tem contato com a arte, mais a gente vai desenvolver essa capacidade de pensar, essa capacidade de raciocinar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tá? Então, ela vai ser sempre necessária para que a gente se torne capaz de conhecer esse mundo, que a gente possa entender esse processo do qual nós vivemos. E entender o processo não é simplesmente viver aqui como se nada tivesse acontecendo, né? Por exemplo, se a gente pensa na fala da professora Estela, quando ela diz que esses índios estão sendo tirados do seu local, e, mais que isso, eles têm uma forma de vida, a gente estranha, a gente tem um estranhamento, né? A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa fazer algo sobre isso. Então, para isso, a gente vai criar possibilidades até mesmo para a compreensão. Não sei se eu estou dando muita volta, mas, assim, eu gosto de dar exemplos para a gente entender esses processos que passam na nossa ideia de criação, de possibilidades e de entendimento. E por que ele é contínuo e não vai acabar nunca? E por que todo mundo vai continuar precisando e necessitando dela? Em primeiro lugar, porque nós não somos estáticos, o mundo não é estático. Então, a partir do momento que eu conheço aquilo que está sendo visto por mim, eu vou adquirir mais entendimento sobre o processo e minha forma criativa, minha forma de pensar, de fazer e de refletir também vão se modificar. Por isso, uma necessidade muito grande, né, da gente estar sempre muito presente, próximo da arte, porque ela constrói um pouco essa nossa forma de ver e de entender o mundo, tá? Bom, uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, né, que todo sensível, ele também está ligado à arte. Ah, mas espera aí, professora, tem uma arte
que é muito feia, tem uma arte que não me diz nada. É claro, nós somos diferentes. Nem tudo que está próximo de nós vai nos afetar da mesma forma. Mas até aquilo que pode ser considerado na arte feio e te incomoda, de alguma forma, ela já te afetou. Então, essa necessidade que a gente tem de estar permeado pela arte, e nós estamos, isso é um fato, né? Não tem outro jeito, a gente está, ela vai trazer para a gente experiências que nos proporcionam essa abertura para o sensível, essa abertura para a percepção das coisas. Então, aquilo que está na nossa volta acaba sendo compreendido de maneira diferente. É muito simples, né? Você assistiu um filme numa certa idade, lê um livro numa certa idade, vai assistir esse filme hoje, ou ler o livro agora, você vai ter uma outra forma de pensar aquilo que você estruturou na sua vida sobre aquele tema, ou sobre aquele... o que tinha daquele foco, por exemplo, naquela época. Então, a gente vai estruturando o nosso caminho de outras formas, tá? Então, por isso, a necessidade da arte, para que ela traga essa sensibilidade para nós no dia a dia, tá? Bom, uma coisa que eu acho que também é muito importante a gente deixar claro, que a arte ainda é um veículo mágico, tá? Ela é mágica quando nós somos crianças, e ela é mágica até os dias de hoje. O que acontece com as pessoas que vivem neste mundo é que nós somos obrigados a fazermos tantas outras coisas e nos encaixarmos dentro de um padrão que essa mágica e essa sensibilidade acabam sendo deixadas de lado. Então, quando eu pego lá da pré-história, por exemplo, uma peça de barro, né? Que era simplesmente para colocar grãos, mas que alguém foi lá e fez pequenos detalhes de desenho, ele está dizendo, eu estive aqui, olha, eu estive aqui, tá? É o caso, por exemplo, da pessoa, do meu morador de calçada. Quando ele faz um trabalho no seu carrinho, um trabalho naquele espaço físico onde ele vive, ele está dizendo para todos, olha, pessoal, eu estou aqui, eu vivo nesse espaço, tá? Eu estou junto como ser humano, me vejam, entendam que eu estou fazendo parte desse mundo. É a minha necessidade, né, de me mostrar como humano, tá? Então, de novo lá, né, a arte é o que mais nos humaniza, é a possibilidade de humanização. Ela vem, mas ela vem só pelo meio da arte? Não, tem uma série de outras coisas que nos dão a humanização. Não é só a arte, não é esse o discurso, mas a arte é uma possibilidade maior, e ela já é intrínseca a nós, ela é necessária, ela está em nós, e nós vamos perdendo isso para a razão. Agora, a arte também é razão, é óbvio que a arte também é muita razão, mas ela atinge um sensível, aonde eu vou encontrar caminhos diferenciados, até mesmo para sobreviver dentro dessas minhas regras, dentro de uma sociedade da qual nós vivemos, né? A gente perceber essas diferenças, entender esses processos, dão um fôlego, dão uma possibilidade da gente pensar um pouquinho mais naquilo que a gente quer da vida e naquilo que a gente pode alcançar nesse momento, tá? Eu vou terminar com... Estou no fim, tá, gente? Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas estou no fim. Eu vou terminar com uma coisa que eu acho demais importante. Primeiro vou fazer uma perguntinha, e depois vou fazer uma citação, vou fazer uma leitura mesmo dessa citação, que eu acho que vale muito a pena. Então, assim, mas afinal, para que serve a arte? O que é arte? Por que o homem cria? Poucas perguntas são capazes de provocar um debate tão caloroso e resultar em tão poucas respostas satisfatórias. Mas, se não conseguimos chegar a uma conclusão definitiva, há, no entanto, muitas coisas que podemos dizer. Certamente, uma das razões pelas quais o homem cria é um impulso irresistível de reestruturar a si mesmo e ao seu meio ambiente e uma forma ideal. A arte representa a compreensão mais profunda e as mais altas aspirações do seu criador.
Ao mesmo tempo, o artista muitas vezes tem a importante função de articulador de crenças comuns. É dos Johnsons, essa citação, mas eu acho ela muito pertinente, ela está no meu trabalho de mestrado, e ela me acompanhou também aqui nesse meu artigo. Então, assim, as duas coisas, elas andam juntas. Quando nós perdemos muito da nossa disciplina, da disciplina de arte na escola, nós, professores, perdemos, mas mais do que nós, as crianças, os jovens perderam. Porque a partir do momento que eu não tenho a possibilidade de dar a ele a sua liberdade criativa, eu estou tolhendo aquilo que já será tolhido de alguma forma dentro desse mundo do qual nós vivemos. Bom, é um mundo que tem aí uma forma de se organizar, do qual hoje, né, dentro dessa pandemia, a gente está percebendo que precisamos de novos caminhos, não é possível continuarmos naquele caminho anterior. A Beth Bento está dizendo que ela alimenta a alma, ela tem um recadinho dela aqui, e ela alimenta a alma mesmo, ela nos alimenta. Então, por isso ela é uma necessidade. Quando eu falo assim, é uma necessidade, e para alguns artistas, vamos pensar, pelo menos, nós temos vários, mas eu vou só citar Van Gogh, por exemplo, para ele era mais importante, mais necessário pintar do que comer. Ele pode fazer essa troca com tranquilidade, se você perguntasse a ele, né, prefere comprar uma tinta ou comprar comida, ele vai comprar tinta. Por quê? Porque a ele era muito mais importante a arte do que o seu sustento. Mas isso vai sendo tirado da gente de uma forma muito abrupta quando a gente está lá entrando na escola agora com 6 anos. Por quê, gente? Porque a arte, ela é subversiva. Não existe como não ser, tá? Ela traz uma subversão nela mesma. Lembra? Eu já falei, ela é interdisciplinar. Ela não fala de uma coisa só. Ela fala de muitas coisas. E ela fala de muitas coisas de forma diferentes e de leituras diferentes em momentos diferentes. Esse é o significado e é por isso que ela está aí. E aí eu vejo essa pessoa em situação de rua no seu grito, é aonde ela consegue gritar, e ela é sozinha, diferente dos grupos indígenas, que ainda conseguem estar juntos para fazer uma reivindicação. As pessoas que moram numa situação tão desfavorável, né, que moram na calçada, nem ao menos isso elas têm. Elas estão tão à margem que elas gritam como elas conseguem. Então, as que conseguem vão gritar a partir da arte. Tá? Então, essa é a minha ideia de como a gente percebe a arte como tão necessária e tão interdisciplinar para nos ensinar, né, na vida, para nos fazer refletir como é que a gente consegue andar nesse mundo sem tirá-la da gente, mesmo tendo que seguir determinadas regras, mas sem se afastar tanto dela, para que a gente consiga, em algum momento, estar se alimentando dela, estar ali trabalhando com ela. Hoje, essa foto eu acho ela muito importante, porque assim, hoje a gente está se alimentando. O Beco do Batman, por exemplo, ele alimenta as pessoas o tempo inteiro. Quem não foi, ou quem não é de São Paulo, faça essa incursão nesse espaço, né? Por que eu falo isso? Porque você se alimenta dessa arte, essa arte que está na rua, que está em todo lugar. Isso é vamos dizer assim, é uma coisa, uma ótima notícia que nós temos no mundo hoje, né? Ela está muito mais fácil para nós de vermos, de nos encontrarmos com ela, o que antes a gente tinha muito mais dificuldade. Então, ela está mais próxima da gente, mas assim mesmo, a gente precisa cuidar para que a gente se alimente dela o tempo inteiro, porque é isso que vai fazer com que a nossa percepção e a nossa sensibilidade,
nos faça perceber o mundo em que a gente está, perceber como as coisas todas podem trazer para nós formas diferentes de enxergar, de tratar e de trabalhar os problemas e as dificuldades do dia a dia. Então, era isso, quero agradecer demais. Nossa Senhora, estou muito saudade desses alunos queridíssimos, gente. Que bom, muito, muito. Agradecer muito a Estela, viu, Estela? Porque eu aprendo com você todos os dias, cada vez... Até quando a gente briga, eu aprendo muito. A gente briga, viu, gente? A gente tem posições diferentes, a gente discute. Eu quero agradecer muito mesmo a todos que vieram nos assistir e agradecer ter aprendido muito com você hoje sobre a situação dos índios. É claro que a gente está sempre tentando entender o que está acontecendo, né? Mas é bom a gente ter esse parâmetro. E você também, né, Rossini, que nos proporcionou esse encontro aqui. Obrigada. Muito obrigado a vocês que nos proporcionaram esse momento tão maravilhoso, né? E aí, o pessoal no chat aí está complementando, conversando e trazendo novos pontos de vista aí, conversando aí sobre o que vocês comentaram, né? A questão do Ailton Krenak, nós temos que sustentar o mundo. Nós temos que segurar o mundo através da dança, através da música, através da arte. Porque o bicho, né, esse monstro extrativista, devorador da natureza, não tem dó. Então nós temos que combater este bicho que é o extrativista. E também muitas pessoas comentaram aqui a questão de como que essa pandemia, né, demonstrou de forma muito perversa a questão da desigualdade, a questão das pessoas que vivem na rua, que têm as suas necessidades. A necessidade não só da comida, mas a necessidade estética, como tão bem você comentou. E aí tem uma obra, não sei se está aqui comigo, uma obra de um aluno, de um trabalho, tá aqui, lá do Cieja, Perus 1, né? Em 2018, nós fizemos um trabalho com, né, o Arthur Bispo do Rosário. Nossa, como os nossos alunos se identificaram muito com o Arthur Bispo do Rosário, né? Porque essa é uma questão de fazer arte. E ele eu não sou artista, eu só sigo as vozes. Então, vem de uma necessidade interna, né, de produzir arte em qualquer situação que você esteja na sua vida. Tá bom? E aí tem o que eu gostaria de... Nós estamos aí, já passamos de 1 hora, mas nós vamos aí ganhar mais algum tempinho, se as pessoas permitirem e continuarem conosco, porque para fazer essa questão aí que foi colocada aí pelo Marcos Queiroz, né, que essa arte ela está acessível, embora muitas vezes abrigadas em ambientes um tanto sofisticados. Que interessante, um tanto sofisticados. Então eu gostaria de conversando aí pela Ania, falando sobre essa questão do acesso à arte, né, essa necessidade, como é que as pessoas, nesse momento de pandemia, estão se virando, porque como produzir arte, como se reinventar nesse momento que estamos vivendo. Abre a palavra para a Ana e depois já passa em seguida para a nossa querida Estela. Oi, Marcos, vocês já estão me ouvindo? É o seguinte, você tem toda a razão, né? A gente teve durante muitos anos uma arte que era realmente para a elite e nunca chegou ao público em geral, menos ainda à periferia, né? O que a gente teve, e aí, assim, é fruto da mudança dos tempos, quem sabe também de alguns professores, essa arte marginal, né? Ela começa com uma arte marginal, que é o grafite. E aí, esse grafite, que antes muito marginalizado, acaba tomando conta da cidade. Então, isso é uma coisa que foi muito importante
trazer isso. Agora, a outra arte, a grande arte, essa que está no museu, essa ainda é muito pouco acessível. Eu hoje dou aula numa escola que eu amo, que é em Pirituba, e eu percebo quanto ainda falta para que meus alunos tenham acesso, e está tão perto do centro de São Paulo, né? Mas quando não tem isso desde pequeno, a gente tem muito mais dificuldade de entender um pouco esse processo de ir atrás, né? De estar disposto a enfrentar lugares com filas, porque normalmente os dias gratuitos ainda, nós temos esse problema em São Paulo. Então, não tem dúvida nenhuma. E você tem uma outra fala que não tem, que eu acho, assim, que diferente do bispo, que não tinha nenhuma preocupação financeira e da venda do seu trabalho, ou de grandes artistas, né, historicamente, muitos dos artistas hoje acabam só vivendo em função de fazer algo que lhe traga um retorno financeiro. E isso vai debilitar a sua arte, não tem como, porque isso é um processo automático, né? Quando você tem um artista que ele tem apenas essa preocupação, ele não vai conseguir dar passos maiores, né? Porque a arte precisa da liberdade. Então, a partir do momento que eu estou desenvolvendo algo dentro de determinadas regras, eu estou nesse mundo capitalista, né? É claro, eu não estou dizendo que o artista não tem que ter a sua subsistência, ele precisa disso, mas ele também precisa tomar muito cuidado, ele precisa ter um pouco esse discernimento para ele não perder o pé, como a gente costuma dizer aí no popular, não perder a mão, porque senão ele vai se tornar apenas um objeto de consumo. E um objeto de consumo, ele é consumido por um período e depois ele é descartado, né? Nós sabemos que a nossa sociedade de consumo, ela descarta muita coisa. Então, você tem toda a razão nessas suas duas colocações. Perfeito. Obrigada, Estela. Com você. Bom, Marcos, quando você fala da pandemia, você imagina a condição das pessoas que estão em situação de rua em momento de pandemia, né? E com relação ao indígena, a gente também está vendo problemas gravíssimos aí, né? Parece que ontem a gente teve a aprovação de medidas urgentes, né? Via o STF, para, de alguma maneira, proteger as populações indígenas que estão com um índice de contaminação altíssimo e com grandes perdas já, né? A pandemia, ela não é o problema, ela revela o problema da desigualdade social. Essa pandemia, ela teria outro tratamento se a gente tivesse uma sociedade em que não tivesse pautada na acumulação de riqueza, na concentração de riqueza na mão de uma meia dúzia. Se a gente tivesse, tem um pesquisador que eu gosto muito, o Fabian Harari, tem me acompanhado aí um pouco também em umas discussões, argentino, e ele fala dessa questão de uma sociedade que precisa ter uma reserva. Se a gente tivesse essa reserva social, a gente não teria tido, inclusive, esse grau de contaminação, porque poderíamos ficar todos em casa durante 3 meses com condição digna, né? Então, a discussão, ela passa por uma coisa muito mais ampla. Quando a gente fala da sua outra indagação, que são os espaços, que até o Antônio chegou aí também para falar um pouquinho com a gente, está questionando essa questão do espaço da arte, né, como você traz. Eu queria voltar lá numa fala da Ania, quando ela traz o debate para a educação, que ela fala que a arte é subversiva, e é esse aí o ponto, né? Primeiro que assim, a gente precisa questionar se toda a arte posta como boa arte, ela de verdade é tudo isso, né? Que tipo de arte a gente está falando? A gente tem um desmerecimento de uma arte periférica que é extremamente importante, legítima, atual, que tem conteúdo, não é só forma. Eu não estou dizendo que a gente tem que jogar a história da arte toda pelo ralo, não, até porque a gente precisa fazer um olhar para ela criticamente, e tem coisas muito importantes também nessa construção. Mas eu acho que a gente também tem que dessacralizar um pouco, né, essa arte de museu como sendo a coisa mais importante da gente acessar. E aí, então, fazendo essa discussão na questão da escola,
que a Ânia trouxe, o Antônio também traz aí, está muito claro com a reforma do ensino médio quais são as disciplinas que vão pelo ralo. Então, essa sociologia, a filosofia, a arte, a educação física, que hoje não faz mais uma formação lá, necessariamente para o esporte, mas que está discutindo o que é esse corpo oprimido, domesticado, nesse espaço urbano, né? Pensando o que é esse corpo dentro dessa condição que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que nada é por acaso. A gente precisa entender que está tudo muito bem orquestrado. Se a gente estudar um pouquinho de história da educação, a gente vai observar durante a luta que é para você ter um ensino médio com uma formação humanista, você ter um ensino médio com uma formação crítica, nessas disciplinas que estão sendo derrubadas majoritariamente agora. A disciplina de história também super desvalorizada, porque não interessa, né? A disciplina de geografia, idem, porque também não interessa, porque a geografia hoje discute uma geografia urbana, vai discutir a geografia lá do indígena, vai discutir outra questão de território, né? Como é que você faz o uso. Então, eu queria recomendar para vocês também, hoje, a minha área de estudo é trabalho e educação, eu estudo educação profissional da classe trabalhadora, minha orientadora é a Carmen Silvia Vidigal Moraes, que tem uma produção vastíssima e uma militância enorme durante muitos anos em defesa dessa educação para a classe trabalhadora que não seja só instrumentalizada, de formação para atender uma necessidade do mercado de trabalho, mas que seja uma educação que dê conta de todas essas discussões e que, inclusive, forme um sujeito emancipado, politicamente emancipado, um cara consciente, um cara que entenda o processo político-econômico, que saiba como é que a gente está onde a gente está, o que é que o modo de produção capitalista faz com todos nós e com todas as instâncias da nossa vida, e que possa lutar contra isso. A minha recomendação, eu estava assistindo ontem até, chama Os Prismas de Gramsci, que é do Marcos Del Roio. É um estudioso importante de Gramsci que propõe a escola única, numa escola onde você tem esse tipo de formação, que vai aí na contramão desse desmantelamento que a gente está vendo agora com essa reforma do ensino médio, né? Que vai reduzir demais a oferta formativa. E tem um livro do Del Roio com esse nome, mas também tem um vídeo que ele fala um pouco disso, e no final ele vai fazer exatamente essa discussão sobre a questão da sustentabilidade, né, de repensar o mundo, de como viver no mundo, e de que maneira é possível a gente viver de uma forma mais digna. Então, seria reestruturar todo o nosso modo de produção, a base é econômica, e é política, e a escola está dentro dessa estrutura política, que é outra concepção de mundo. Então, quando a gente vê o ataque à escola, para quê? O que é o escola sem partido? É exatamente isso. Ah, não pode ser partidário, mas não é partidário, é político, e deve ser político. É o que a Ânia falou lá no começo, não existe arte que não seja política, não existe expressão humana que não seja política. É política porque é uma reflexão ética sobre aquilo que a gente está vivenciando. Então, o escola sem partido em si, ele já tem muito partido, né? Que é manter as pessoas num grau deplorável de formação e de discussão. Se vocês são mais jovens que eu, não viveram a ditadura. Eu vim de uma escola da ditadura, onde a gente não tinha nenhum espaço para questionar nada, os textos eram extremamente reduzidos, completamente orientados para uma lógica que interessava, um material didático feito em parceria do MEC com a USAID, que era inclusive voltou a atuar no MEC agora, que é uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, ou seja, o que interessa para a gente saber? Então, quando a gente vai para a escola, somos todos professores, é importante a gente ter isso na nossa pauta, né? Acho que vai um pouco por esse caminho aí. Muito bem, muito obrigado a todos e a todas que ficaram conosco até agora, né? Acompanhando a nossa live aí, enriquecendo com os comentários. Muito obrigado mesmo. E nós já passamos 14 minutos do nosso tempo,
E agradecemos aí as nossas convidadas por esse momento tão enriquecedor, né? E aí eu vou passar a palavra para a Ania e depois ela passa para a Estela para se fazer as suas despedidas e falar para as pessoas que estão comentando, que estão fazendo pergunta, que todas as perguntas e os comentários serão encaminhados para as nossas queridas palestrantes que vieram aqui com muita força, com muito amor e conseguiram aí deixar essa nossa noite muito mais enriquecedora. Agradeço de todo o coração. Aí eu passo para as despedidas finais. Pode falar, Estela, por favor. É a Ania ou Estela? Quem começa? Pode começar, Estela. Pode ser, a gente inverte agora. Eu quero agradecer, né? A gente tem aqui uma série de comentários e a gente não consegue responder, né, Ania? Dá uma certa agonia. Mas agradeço todo esse carinho. Eu queria dizer que a gente continua juntos, né? Estamos aí à disposição para o que for e estamos fazendo essa troca sempre. As redes sociais a gente precisa ocupar mesmo, a gente precisa fazer resistência mesmo. E é exatamente isso, sejamos subversivos sempre, né? Essa que é a ideia. Então, eu acho que a gente tem uma luta aí na nossa carreira, na nossa atuação profissional e como sujeito humano. É aproveitar os espaços que a gente tem para lutar, resistir contra esses ataques que estão vindo aí, que serão ainda piores se a gente não conseguir reverter essa situação curto, médio prazo. Então, eu acho que o nosso trabalho como sujeito responsável, consciente, e por aí. E eu queria, vocês já têm meu contato via o Face, mas até deixei um e-mail para o Rossini se quiser publicar, porque a gente pode fazer umas trocas aí, pensar referências juntos e discutir mais um pouquinho, tá? Muito obrigada, gente. Muito legal, saudades. Bom, eu vou continuar na fala da Estela, né? Quero agradecer a todos vocês, mas adorei que vocês vieram aqui nos prestigiar, mas tem uma coisa que a Estela fala que é muito importante, né? Eu acredito que se a gente tem que lutar, e que se a gente não lutar, não tem sentido, né? A gente brigar por um mundo melhor, ou uma formação melhor, né? Como é que eu consigo isso? Se eu fizer uma luta, e como é que eu faço isso? Eu fui professora desses alunos, eu sempre falei, sendo o melhor possível, né? Sendo o melhor possível na sua profissão, fazendo a diferença onde você está, e mais do que isso, é claro, ocupando o seu lugar de direito de fala, né? O professor tem essa possibilidade. Eu estou aqui, eu tenho vários dos alunos aqui, bem mais velhos que estão aqui, mas apareceu um aluno meu aqui, que acabou de se formar no ensino médio, e ele coloca isso mesmo. A gente tem que brigar para que a nossa fala também não seja vendida por qualquer valor. E nesse momento, a gente está num momento muito crítico. Queira ou não, às vezes a gente fala assim, mas puxa vida, eu tô bem aqui, eu tenho lá minhas aulas e tal, mas eu não posso pensar apenas em mim nesse momento, eu preciso pensar eu preciso pensar como um ser humano, eu preciso pensar como uma criadora de arte, lembra? Eu sou uma criadora, porque eu estou aqui como alguém que sabe criar, né? E eu preciso resistir e preciso fazer com que isso aconteça. Gente, a Estela falou assim, eu vim de uma escola onde não se podia nada. Hoje eu estou numa escola onde se pode tudo, porque com a conversa, com as trocas, eu tenho muitos alunos criativos. Uma permissão dada a esse aluno, que foi podado durante um período que não teve isso. Então, a gente não pode deixar de ter essas disciplinas e deixar de ter esses espaços criativos. Agora, é óbvio que, para muita gente, esses espaços criativos não são bons, porque a partir do momento que eu consigo criar gente pensante, eu trago problemas para mim, porque se a pessoa não pensa, ótimo, que eu mando ela fazer, ela faz. Olha que bonitinho, robô. Eu falo para ela, faça assim, ela nem discute. Então, a partir do momento que eu trago
para dentro da sala de aula, uma discussão, né, criativa, que possibilite um refletir, que possibilite um fazer com essa reflexão, pensando sobre esse mundo que ele está vivendo, quando ele consegue reproduzir isso, ele vai reproduzir isso de outra forma. Então, eu agradeço demais de coração, e, gente, assim, eu não estou acostumada com isso aqui, não, é muito difícil para mim, tá? Eu preciso deixar isso claro para vocês, é a primeira que eu faço, vocês sabem que eu sou de falar a verdade. Achei muito difícil fazer esse negócio aqui, é mais fácil dar aula para vocês, tá bom? Mas obrigado, gente. Muito obrigado a presença de todos vocês, os comentários que todos vocês fizeram, enriqueceram bastante aqui a nossa conversa, que essas duas brilhantes professoras, né? Antes de pesquisadoras, são professoras aí que pesquisam e que estão aí no chão da escola. Muito obrigado, gratidão. O Kaique Antônio puxou um tema, mas que vai ser para uma próxima live, viu, Kaique Antônio? Arte depois da pandemia. Vamos convidar os feras aí para a gente ver que dia que a gente pode fazer essa live. Muito obrigado, Ania. Muito obrigado, Estela. Até quinta-feira. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau.